Estamos na Semana Nacional de Combate ao Colesterol. Como está o seu? Normal, reguladinho, ou está um pouquinho acima, ou muito acima colesterol? A questão da campanha que traz o alerta aí para os riscos das doenças. O descontrole do colesterol, por exemplo, pode levar a infarto, a insuficiência cardíaca. O colesterol é um composto orgânico complexo, vital para o funcionamento do organismo. E a gente acha que por conta de estar sempre desregulado e tudo, que a gente tem que ser inimigo do colesterol. Mas será? O colesterol é amigo. Dentro das taxas normais, nós precisamos do colesterol, não é? Doutora, muito obrigado pela atenção e gentileza em atender ao programa. Muito bom dia. Bom dia, prazer estar novamente com vocês. Pois o colesterol, quase sempre desajustado para mais, aí tudo, ele acabou que a gente virou inimigo do colesterol. Então, sempre que fala essa palavra colesterol, Deus me livre, eu não quero ter isso. Mas o colesterol tem lá uma função importante para o organismo, não tem? Sim, o colesterol, ele é defesa de muitas células, né? E ele também forma, a gente fala assim, o revestimento, a gente fala a membrana das nossas células de defesa. Quando a gente fala membrana, é o revestimento, é a capa das nossas células, de muitas das nossas células do corpo. Então, o colesterol, ele é importante. É claro que em excesso, ele é causador de muitas doenças. Então, nós temos sempre que manter um certo equilíbrio, né? Nem muito, nem tão pouco. Uhum. A ideia popular é de que todos que estão um pouquinho acima do peso ou com sobrepeso, estes têm colesterol alto. E os magrinhos, não. Essa é a ideia dos leigos e eu sou um deles. O magro pode ter colesterol alterado alto também? Sim, claro, né? A gente tem diversos fatores que influenciam nas taxas de colesterol. A falta de exercício físico, o cigarro, o álcool, a dieta é o principal deles, a questão genética, né? Tem um fator fundamental. Tem muitos jovens, crianças que já têm, né, colesterol elevado hoje, crianças magras, e isso tem muito a questão genética, tem muito a questão dieta, né? Aham. Então, são esses os principais fatores. Hoje, toda a nossa questão alimentar, ela vai muito na direção do colesterol elevado. A gente consome hoje muito industrializado, substâncias com muitos corantes, muitos aditivos. Então, claro, hoje tenta-se mudar muito, né, essa mentalidade dos pacientes, da população no geral, mas ainda se consome muito industrializado. Então, o colesterol, a gente vê ele muito em alta, tanto que é difícil que um paciente hoje, depois dos 50, 60 anos, não conheça a famosa simvastatina, né, que é o remédio mais usado para o colesterol, a atorvastatina, esses remédios que usam para baixar o colesterol. O colesterol traduzido em números, doutora. O que é um número, se é que existe um número que serve para todos, para todas as idades? Qual é o número razoável e saudável? Qual é o número de um colesterol moderado? E qual é o número a partir do qual pode-se dizer que ele é alto demais? Então, a gente tem diversos tipos de colesteróis, né? A gente tem o colesterol total, que a gente vê lá no exame de sangue. A gente tem o bom colesterol e o LDL, que é o colesterol ruim, né? Então, vamos falar no geral, assim, no colesterol total, né? Que é uma medida lá do geral. A gente tem um valor, um colesterol acima de 200, já tem que chamar o alerta, acender o alerta, né? Agora, em relação à medicação, assim, qual colesterol deve ser medicado, aí sempre depende da avaliação médica,
de que doença, de que tipo de paciente que a gente está tratando, de que tipo de doença que ele tem, se ele tem pressão alta, se ele tem diabetes, se ele tem história de infarto na família, se ele mesmo já infartou, se ele tem coronária entupida ou não. Então, depende de uma avaliação médica mais minuciosa. Mas vamos dizer, 200 de colesterol total, já tem que acender um alerta para uma avaliação cardiológica, tá? Especializada, né? Eu diria que o paciente que tem um colesterol de 200, você já tem que, ou até um pouquinho menos, se tiver diabetes, pressão alta, doença da coronária, deve procurar um cardiologista para uma avaliação especializada. A moderada seria de quanto, então? Esses 200 seria um número do colesterol, de um colesterol elevado. Já elevado? E É. moderado seria o quê? 170 Ok. de colesterol total. Isso serve para todas as faixas de idade, homens e mulheres também? Serve para todos o mesmo número? É, o mesmo número. Ainda que a pessoa tenha uma compleição física maior e o outra seja mais magrinho, os números sempre serão estes. Vamos, para facilitar, assim, para a população geral, eu gosto de usar uns 170, porque, assim, se a gente começar a entrar em muitos detalhes aqui, eu gosto de deixar mais simples a explicação. Simplificar, no que faz muito bem, Porque daí a população entende, né? E aí, é esse o número. Acima de 200, eu devo procurar o meu médico. Entendi. E aí, entendeu? Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho isso. E aí o médico vai considerar entender se ele deve ou não deve tratar esse colesterol ou não. Entendi. E aquela pessoa... Assim, sempre é importante acender o alerta o quê? Eu devo... Claro que toda pessoa deve praticar exercício físico, tomar cuidado com o excesso de fritura, excesso de embutido, de industrializado, né? Da carne gorda, de todos aí os aditivos que tem, né? Colesterol dos industrializados. Mas nem um dia da semana, doutora, lá no sábado, domingo, a gente pode pisar na jaca, botar o pé na jaca de vez em quando assim, dar um... Depende qual que é a tua situação, né? Bom, depende que tipo de paciente que você é. Se você acabou de sair de um infarto agudo do miocárdio, você é um diabético, você é um hipertenso, você acabou de sair de uma UTI, eu diria que não. Puxa vida, a gente não pode nem fazer as perguntas, mas eu fiz essa pergunta à senhora, os rapazes aqui, meus colegas aqui, ficaram olhando para mim como se eles dissessem assim: você fez essa pergunta aí para tentar conseguir uma varar com a doutora lá pro fim de semana, dar um pé na jaca. Não. Doutora... Entendeu? Então, assim, isso é muito caso a caso, entende? Depende de que tipo de paciente que é, depende. Doutora... se o paciente está indo muito bem, obrigada, ele está seguindo a dieta, o peso está controlado, o colesterol já está nas faixas da normalidade, ele pode, obviamente, deslizar num dia do final de semana, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Claro. Né? Doutora, aí são pedidos os exames. Vocês que estão me vendo agora, assistindo, e também nos ouvindo, vou falar uma coisa aqui que acho que você nunca fez na vida. Ir buscar o resultado do laboratório, tem um lacrezinho com um selinho lá do laboratório e você não olha antes de levar para o médico. Duvido que você nunca olhou. Doutora, a senhora já recebeu algum exame aí com o envelope realmente inviolado? Quer dizer, íntegro? Porque todo mundo dá uma olhadinha. Ele olha lá, doutora, e quando chega e olha, e tá 300. O que é que vocês dizem para um cidadão numa faixa dessa de colesterol? O que eu digo? Corre pro centro cirúrgico. Vamos tomar providências, né? Está na hora de mudar, né? O que vamos fazer, eu pergunto a ele. Porque, na verdade, o paciente já sabe, né? Muitas coisas de que devemos
tomar providências. Hoje a gente tem muita informação, né? As pessoas, eu digo que as pessoas são muito inteligentes, a gente já dispõe de muita informação, né? Com as mídias sociais, com a televisão, com a rádio, com a imprensa, né? Os pacientes já têm muita informação de como começar essa modificação, né? Esse trabalho mesmo que o senhor está fazendo, essa entrevista, tudo isso contribui, né? Com que os pacientes já tenham acesso à informação da onde começar as modificações. Doutora. Então, quando chegam aqui, eles já sabem o que fazer. Certamente. Qual é o número estratosférico? Vai, como referência, só para completar, números, o colesterol traduzido em números. Qual é o número extremo, perigosíssimo que pode ser detectado numa pessoa? Depende, perigosíssimo para quê? Assim, o colesterol 500, 600, 700, depende. Tem pacientes que vão ter esse número de colesterol e não vai ter nenhuma complicação assim a curto prazo. Né? Depende. Gente, 700 de colesterol. Entraria em pânico. Já pensou, rapaz? Mas tem pessoas que têm esse número de colesterol, né? Então, estão aí caminhando na rua muito bem, obrigada. Né? Doutora, já vi muita discussão. A senhora falava sobre uma das estatinas. A estatina como terminativo de nomes de remédios até e tal. Civastatina, rosuvastatina, os remédios tatinas, que da família estatina. E há muita discussão, colegas de vocês, inclusive, que dizem, olha, as estatinas podem resultar em diabetes, em complicações como reações no organismo, e isso pode trazer um monte de complicações no uso prolongado. Há outros que dizem que não. E a gente fica perdido no meio dessa discussão. Há outros que dizem, olha, o problema é que às vezes o médico não tem tempo suficiente para dizer para o paciente, vamos insistir numa alimentação melhor e tudo mais, e não dá tempo de conscientizar. E às vezes o ser humano também não quer essa solução mais difícil. Então, constatou o colesterol alto lá entre dedicar lá 50 minutos de uma consulta para convencer o paciente a mudar os hábitos e tudo, e prescrever uma estatina, dizem alguns deles, não, o médico vai e diz, toma isso aqui. Vi todo esse tipo de discussão já. E eu começaria perguntando, as estatinas trariam mesmo esses malefícios com o uso duradouro? Não, as estatinas, elas são super bem estudadas e elas são seguras, né? Elas já têm aí mais de 20 anos de uso na cardiologia e veja bem, elas têm até comprovação científica de proteção em alguns órgãos. Proteção renal, proteção hepática, proteção do fígado, né? Então, elas não só protegem o coração, como elas protegem outros órgãos de outras doenças, como rim e fígado. Então, longe de fazer mal para esses órgãos, ela até atua protegendo, é isso? Isso, ela até atua protegendo. E tem mais, eu digo mais. Não é só a questão assim de que não é porque o médico não tem tempo de falar sobre a dieta na consulta que ele prescreve uma estatina. Existem casos em que a dieta não será o suficiente para que o colesterol retorne à faixa da normalidade. A dieta, ela é benéfica para baixar um certo limite de pontos ali do colesterol, que a gente sabe qual é o limite de pontos de colesterol. Mais do que aquele valor, a dieta não consegue baixar. Então, é necessário entrar com a estatina. Fazer alguma coisa, né? Aquilo que eu disse agora há pouco, introduzindo essa pergunta das estatinas, na verdade eu estava reproduzindo algo que colegas que divergem
falaram, quer dizer, que nós não... Não, eu entendo, não fui eu entendi a que... sua colocação. Não é uma ideia minha. Doutora, as estatinas dariam, em consequência, apesar dos benefícios, muitas dores no corpo. É verdade? É verdade, As né? antigas sim, né? É, A as antigas. simvastatina. Qual? As das novas gerações, não. Qual que é a antiga que a senhora falou? A simvastatina. Essa aí é que poderia ocasionar mesmo algum tipo de dores no corpo e tal. As mais recentes Sim. não, então, né? As novas agora não. Agora não, né? Gente, é impressionante que às vezes de um ano para o outro um medicamento ganha toda uma evolução, tudo. Só me fez lembrar aqui na pandemia que não teve congressos médicos e tudo. E um colega seu, o doutor Scudeler aqui, que é endócrino e participa sempre dos nossos programas, ele falou, eu fiquei um ano sem ir no congresso por causa da pandemia, eu voltei 2 anos depois lá, a revolução que já tinha acontecido nos remédios, é um negócio impressionante, em 2 anos ele falou, nossa, que como já mudou o mesmo remédio, mas já não tem mais reações adversas, eles conseguem evoluir e tal. Ele falou que é assim que funciona muitas vezes, né? Então, desfeita essa ideia em torno das estatinas e seguindo com o assunto colesterol. Doutora, qual seria mais ou menos a proporção do colesterol existencial, eu vou dizer, chamar assim, que é aquele que advém dos maus costumes, maus hábitos de alimentação errada, nesse tempo corrido, nesse mundo de fast food e tal, entre este e aqueles que efetivamente são genéticos, ou seja, são de origem familiar. A proporção mais ou menos aí, existe, se é que existe uma estatística, qual é? 80%, 20%. A grande parte é dos hábitos alimentares ruins. Porque nós estamos tudo gordinho, vamos falar a verdade. Tem gente que se cuida aí, eu sei disso. Mas se vocês pegarem, gente, uma foto aqui de Matão Antiga, que tiver pessoas na rua, fotos em São Paulo, capital, lá nos anos 20, 30, observem nas fotos que as pessoas estão todas esbeltas, com terninho lá na época, que era o costume da época. Na rua, você via que as pessoas eram magras. Hoje em dia tá e eu me incluo, inclusive, a gente tá tudo gordinho. E aí, é nisso que nós temos que pensar, né? Que coisa. Mas tem os ouvintes também fazendo perguntas aqui, doutora, e nós vamos passar para a senhora. Nós estamos entrevistando a doutora Luciana Schreiber, é assim que pronuncia mesmo, doutora? É assim. A senhora é gaúcha? Sou gaúcha. Eu percebi o sotaque. Além do sobrenome ser europeu, que é muito comum entre a população gaúcha, o sotaque ainda restou uma pontinha de sotaque aí para a gente perceber que a doutora Luciana Schreiber é hepatologista e ela está falando conosco nesta que é a Semana Nacional de Combate ao Colesterol, sobre exatamente colesterol. E os ouvintes perguntam. Décio, doutora Mariana, me chamou Mariana, bom dia Décio, bom dia doutora. Eu comecei um tratamento, doutora, por colesterol e tomo rosuvastatina de 20 miligramas. De lá para cá, sinto fortes dores na perna. Pode ser por causa do medicamento, doutora? Pode sim. Tem que voltar lá no médico que prescreveu e reavaliar o tratamento. De repente, trocar por outra medicação. Também aqui, doutor Eduardo. Eduardo mora na cidade de Dobrada, está participando. Bom dia, doutora. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos da Rádio Saudades e TVM. Doutora, eu faço o exame de quanto em quantos meses devo fazer exame para saber se o meu colesterol está alto ou não? Qual que é a idade? Ele não fala a idade aqui, doutora. A cada ano. Uma vez por ano, doutora? É. Isso toda a idade? Ou pode ser quem tem uma idade um pouco mais avançada? Como que fica essa situação? A partir dos 50 a cada ano. Cada ano fazer, então, exame. O exame comum de sangue já constata, doutora? Tem que solicitar, né? Colesterol total e as frações do colesterol. Também aqui a Sandra. Eu tenho 55 anos de idade, sou diabética e também tenho pressão alta.
eu tomo esse medicamento, sinto fortes dores no corpo. A senhora acabou até de falar, mas só para confirmar para ela então, doutora, tem 55 anos de idade, é diabética e tem pressão alta. E toma esse medicamento para baixar o colesterol. O colesterol dela, que ela informa aqui, chegou a 400. Ela precisa fazer um novo exame para saber quanto está. Ela não sabe agora, doutora. Tem que conversar com quem usa medicamento para colesterol e tem fortes dores no corpo, tem que conversar com o médico que prescreveu para avaliar a troca por outro de geração mais nova, né? Que não tem esse efeito colateral. Adalberto, eu tenho uma pergunta aqui do nosso WhatsApp, o pessoal participando. A Rosana, ela pergunta: bom dia, doutora. É verdade que o HDL, que é o colesterol bom, em excesso, né, muito alto, traz problemas à saúde também? Não é verdade. Não é verdade. Perfeito. Doutora, eu estava acompanhando aqui, acompanho sempre sua participação pela internet e também pelo Facebook. E eu vejo lá de uma matéria que a senhora falou a respeito do colesterol, que o colesterol também ele não causa só doenças do coração, ele também pode causar doenças graves no fígado, doutora, é isso? Isso. A gordura no fígado, a famosa gordura no fígado. A gente imagina que a gordura no fígado vem só através do álcool, então não é verdade. O colesterol alto também pode trazer complicações, como gordura no fígado. Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, a gordura no fígado vem também através do colesterol. O colesterol em excesso acaba fazendo depósito de gorduras, né? De gorduras no fígado. E essa gordura no fígado pode se transformar em quadros de cirrose no decorrer de 10 a 20 anos, que é uma complicação gravíssima. Além de fazer o exame, doutora, tem alguns sintomas que a gente pode sentir para saber se o colesterol está alto? Alguns sintomas que pode chamar a atenção? Não. Não tem. É uma doença silenciosa. É assintomático. Assintomático. Bem, doutora, mais alguma informação importante a respeito do colesterol, já que nós estamos na semana do colesterol? Acho que foi bem completo, foi muito, muito bacana, foi bem esclarecedor. O dia 8 agora é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Nós estamos na Semana do Colesterol, tá? É importante falar sobre esse assunto, importante também que as pessoas sempre façam o exame, né, para detectar como que está o colesterol, para saber como está o colesterol, para, claro, cuidar da saúde. Como a senhora disse, é uma doença silenciosa, só através do exame, então, para saber, né, doutora? Só através do exame, com certeza. Doutora, se eu quero completar aqui só com uma coisa também, a gente sempre procura trazer para os médicos, não às vezes curiosidades nossas de jornalista, mas das pessoas, do coletivo, geralmente. Então, a gente olha lá o exame, tem lá colesterol bom e colesterol ruim. A gente olha para o colesterol ruim e faz... E para o bom... Afinal de contas, que colesterol é o bom, o que é o ruim e por que um é bom e outro é ruim? O bom é o colesterol que faz uma proteção, que faz a limpeza, né, do colesterol ruim. Vamos explicar assim, dessa forma. O colesterol bom é o que retira as impurezas da circulação sanguínea. Então, por isso que ele é bom. Quanto mais alto, ele faz uma varredura da corrente sanguínea, das impurezas da corrente sanguínea. Então, quanto mais alto, melhor. Então, mas acontece que quando a gente olha lá e o colesterol bom está baixo, a gente fica feliz da vida, mas não é bom que esteja baixo. Não, ele tem que estar alto, ele tem que estar acima de 50. Se estiver muito baixo, significa que alguma coisa não vai bem. O que não está indo bem? Você está fazendo pouco exercício físico, você está bebendo muito, você está fumando muito, você está comendo pouca gordura de qualidade boa, que é castanha, azeite de oliva. Basicamente, está muito pesado, precisa perder peso. Entendi. Está consumindo muito industrializado. O colesterol bom vem da boa alimentação. O número divisor entre o bom e o ruim, no caso do colesterol bom, qual é? O colesterol bom, ele deve estar acima de 50. Acima de 50. Tá bom. Eu também fiquei super satisfeito com a entrevista, acho que ela é muito oportuna, se a gente lembrar exatamente os hábitos que temos hoje nessa vida moderna.
Quer dizer, de muito produto industrializado, de alimentação corrida, da vida que nós levamos, né? E acho que por isso mesmo, esse assunto aqui não deveria só ter uma semana, mas ter um mês inteiro também ao longo do ano, de tão importante e comum que se tornou o problema de colesterol. De modo que a gente aqui faz a nossa parte, proporcionando a informação, mas não faríamos sem que vocês, médicos, nos ajudassem e pela sua contribuição. Agradeço muito, doutora Luciana. Obrigada pela oportunidade. Adorei o bate-papo, foi bem esclarecedor. A gente aqui também foi muito proveitosa a sua entrevista, não é? Com certeza. Muito obrigado e um bom dia mais uma vez. Obrigada, Obrigado. bom dia. Obrigado, doutora Luciana Schreiber, médica hepatologista, que falou conosco sobre o assunto desta semana, que é a Semana Nacional de Combate ao Colesterol.